Obviamente que os controladores da Terra, que nós sabemos que existe, isso não é conspiração. A gente sabe que existe um sistema, uma matrix que foi construída para deixar a humanidade cega diante da verdade, né? Agora a pergunta é, por que estes que estão por trás dos governos mundiais não querem deixar que a verdadeira ufologia seja trazida à tona? A agenda Alien UFO. O que é essa agenda que você pode explicar a gente? Bom, Guru, diante dessas manifestações que ocorrem nesses vários segmentos de ufologia, Sim. obviamente que a gente sabe que existe um governo oculto, existe uma elite mundial, um sistema de controladores do mundo por trás dos grandes governos mundiais que estão tentando abafar esses casos. Então existe o disclosure, né, que seria a abertura dos arquivos secretos da ufologia. As Forças Armadas dos Estados Unidos, Rússia, Europa sabem da presença desses visitantes de outros mundos aqui na Terra. Por que eles escondem isso de nós? Por que existe toda essa manipulação, né? O que eles fazem, segundo nossa compreensão? Eles têm dentro da agenda de controle mundial a ufologia também. Assim como eles usam religião e outras vertentes, política, mídia, educação, para controlar a mente das pessoas em distorções da verdade. Eles deixam algumas verdades e alteram outras para confundir as pessoas. Hollywood é um exemplo clássico disso. Você vê aqueles filmes de ET, de extraterrestres, né? Tirando o do Spielberg, do ET, que é bonitinho, né? Todo mundo gostou. Mas a maioria dos filmes, você vai ver lá atrás, eles foram tentando trazer uma ideia de que os aliens vão invadir a Terra, que vão abduzir as pessoas, que vão destruir o mundo, vai ter uma invasão. Essa faz parte da agenda que eles construíram para deixar a humanidade com medo dos seres, até para bloquear a glândula pineal, para que as pessoas não tenham mais a percepção dessas realidades que podem estar presentes na nossa vida. Muitas pessoas estão tendo contatos diariamente, tanto por via extrafísica como fisicamente. E essa manipulação do governo, dos sistemas no mundo, criou uma falsa ideia de alienígenas. Eles tentam criar uma cortina de fumaça por trás dos acontecimentos para que as pessoas não despertem, para que elas fiquem, na verdade, achando que é tudo uma ficção científica, que é fantasia, que isso não existe, ou para deixar as pessoas com medo, para que quando, porventura, a coisa aconteça de fato, as pessoas reajam negativamente. Então existe uma agenda mundial que está conduzindo as massas para essa falsa interpretação ufológica. Por um outro lado, tem muitas pessoas despertando para as verdades da ufologia, buscadores verdadeiros, que estão genuinamente em busca do conhecimento e querem saber o que acontece. Quais são essas outras realidades? Quem são esses seres? Todo mundo se questiona. Os filmes que a gente assiste, os seriados que trazem esses temas, é muito fascinante, né? Você vai ver todas essas histórias de extraterrestres, as pessoas têm um fascínio, porque elas estão buscando uma resposta. Elas querem, no fundo, saber qual é a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui, que mundo é esse, de onde viemos, existem outros planetas, outros mundos, outras civilizações, seremos visitados por eles? Então, obviamente que os controladores da Terra, que nós sabemos que existe, isso não é conspiração. A gente sabe que existe um sistema, uma matrix que foi construída para deixar a humanidade cega diante da verdade, né? Então eles não querem deixar a presença extraterrestre vir à tona. E de certa forma, está havendo uma manifestação cada vez maior no céu, em contatos entre as pessoas, com espiritualistas, com pesquisadores, para que isso seja revelado. Então é uma suave batalha, porque a ufologia ameaça o status dos controladores, a oligarquia que controla o mundo, ela é ameaçada por essa revelação. Agora a pergunta é, por que estes que estão por trás dos governos mundiais não querem deixar que a verdadeira ufologia seja trazida à tona, que a presença dos seres seja apresentada? Por que aconteceram vários episódios de queda de discos voadores, com abatimento de naves, corpos de seres extraterrestres?
sendo encontrados pelas pessoas, depois o caso é abafado, né? Então tudo isso tem que ser questionado, a gente tem que entender o que acontece. Tivemos o caso ET de Varginha aqui no Brasil, anos atrás. O que aconteceu de fato? Tivemos recentemente em Caieiras, né, um fenômeno que muitas pessoas abafaram também, os militares sabem o que aconteceu. Então quem são esses seres? Quem são esses grupos que estão tentando se mostrar ou estão por aí e a gente não tem conhecimento deles? Na nossa compreensão, os extraterrestres estão na Terra já há muito tempo. Eles não estão vindo do céu ou de fora da Terra para tentar fazer contato com a humanidade. Na verdade, a maioria deles já está aqui há milênios. Eles chegaram aqui há milhares de anos atrás. A história conta isso. As antigas civilizações apresentam esses seres, né? As religiões também, escancaradamente. Então por que a gente está esperando um contato, se na verdade já acontece o contato há milênios? E por que não aprendemos isso na escola? Por que isso não passa na televisão, na mídia? Por que os governos não apresentam de forma escancarada isso tudo? Então existe uma ameaça, existe uma agenda por trás, interesses geopolíticos de controle. A pergunta que eu faço é: seria possível que algumas raças extraterrestres que chegaram aqui no passado tenham colonizado essa Terra? E, na verdade, elas que formaram esses impérios, reinados, nações, dividiram a Terra em blocos e estão até hoje por trás dos governos? É uma boa questão. Pois é. Será que existem seres extraterrestres por trás das lideranças mundiais e eles não aparecem? Quem aparece são os laranjas, quem trabalha para eles. Sim. Né? Por isso as guerras no mundo, por isso essa divisão geopolítica. Será que existem facções de grupos que estão aqui na Terra controlando a humanidade e nós somos escravos? Então, se nós formos pesquisar a origem geopolítica, a origem dos povos, a origem das culturas, a origem das religiões, nós vamos encontrar sempre a presença de deuses e de Deus. Ora, deuses, anjos e a humanidade recebendo informações ou muitas vezes sendo colocada em uma posição que deveria obedecer ou ser submissa a esses deuses. Quem seriam esses caras? Seriam extraterrestres que chegaram aqui no passado e muitos deles instruíram, ajudaram a humanidade e outros tentaram, de certa forma, escravizar a humanidade para trabalhar para eles. Essa é a tese que a gente tem como base. Se nós formos pesquisar o que aconteceu agora recentemente, encontraram no Iraque, isso é recente, né? As placas de argila da antiga Suméria, as tabletes que foram traduzidas com escrita cuneiforme. Zecharia Sitchin, que escreveu vários livros sobre os Anunnaki, ficou muito conhecido. E as traduções que os pesquisadores do mundo inteiro fizeram dessas placas concluíram que, de fato, a Terra foi visitada por esses deuses que vieram do céu. Anunnaki, que literalmente significa isso, né? Aqueles que vieram do céu para a Terra. Existem muitas pinturas e esculturas desses seres Anunnaki. Eles têm o crânio alongado, né? Nós vamos encontrar isso de forma muito escancarada hoje na internet, sobre os Anunnaki. E segundo consta nas traduções das tábuas de argila da Suméria, esses seres chegaram aqui há 450 mil anos atrás, os Anunnaki. E eles encontraram na Terra um homem primitivo, não como nós somos hoje, uma espécie humana mais primitiva, e eles modificaram geneticamente essa raça humana para que este grupo trabalhasse para eles na mineração de ouro na Terra, em toda a Terra. Eles construíram bases, ou melhor, reformaram diversas bases que eles encontraram de antigas civilizações aqui. E esses Anunnaki colonizaram praticamente os 4 cantos da Terra e dividiram em clãs, porque eram vários irmãos. Anu, o pai deles, Enki, Enlil, Inanna, Marduk e outros que dividiram a Terra em algumas partes para terem os seus clãs e seus territórios. Ocorreram muitas guerras, porque não foram só eles que vieram para cá.
outras raças de outros mundos paralelos vieram também colonizar e conquistar aqui a Terra. E existe registros sobre batalhas de grupos antigos, em antigas escrituras, na Índia. Nós vamos encontrar evidências da Guerra dos Mundos, no qual essas raças batalharam para ver quem ia conquistar esse território. Isso é escancarado, né? Na história das religiões, por exemplo, nós vamos encontrar, principalmente lá no Oriente, essas evidências. E os Anunnaki, segundo consta nas traduções das histórias que foram reveladas, né, eles deixaram aqui uma raça humana que foi manipulada, principalmente pelo Enki e sua irmã Ninhursag, para serem trabalhadores dos Anunnaki. E até hoje a raça humana, que foi criada por eles, geneticamente dizendo, que foi a raça adâmica, desde Adão e Eva para cá, essa raça vem sendo utilizada como mão de obra para esses grupos. Daí eles construíram esse sistema de controle, nações, reinados, impérios, justamente para deixar a humanidade dentro desse perímetro demarcado, que seria os 5 continentes da Terra, para que nesse cativeiro nós continuássemos trabalhando como um gado escravo do sistema deles. A partir desse pressuposto, nós vamos levantar a hipótese de que existem seres extraterrestres, não tão evoluídos, que têm intenções de controle, de poder, e outras raças extraterrestres mais evoluídas. Porque no decorrer da história, nós vamos encontrar a presença destes Anunnaki e outras raças, e a presença de seres intervencionistas, que também vinham do céu, mas para ajudar a humanidade. Os anjos, os mensageiros de Deus. Então, quem são estes que vêm do céu ou de outras realidades divinas? E quem são esses que vieram para explorar a Terra e conquistar e escravizar a humanidade até hoje? Existe uma divisão entre raças. Nós podemos colocar estas raças que são exploradoras de mundos e conquistaram a Terra, inclusive os Anunnaki, como raças planetárias. Por que planetárias? Porque elas são de terceira dimensão. São físicas como nós, são humanoides, têm a tipologia um pouco diferente. Como você mostrou aí, tem várias raças, né? Sim. Então, não podemos nem contar de quantas raças existem nessa realidade física tridimensional e em outros mundos físicos como nós aqui na Terra. E existem também os extradimensionais, porque esses planetários são extraterrestres, porque estão além da Terra, fisicamente dizendo, e visitaram aqui e estão aqui. Os extradimensionais são aqueles que vêm de outras realidades superiores. São seres mais evoluídos, com tecnologia e consciência mais avançada. Podemos considerá-los como aqueles que vieram de tempos em tempos para a Terra intervir nesse processo com a humanidade e com essas outras raças que aqui chegaram. Então, construindo essa ideia de que existem 2 lados dentro da visão extraterrestre, uma raça planetária, uma raça dimensional, grupos que estão trabalhando em prol das evoluções dos mundos e grupos que estão buscando ainda, né, controle, conquista territorial e poder e sobrevivência. Os Anunnaki, pelo que a gente compreende, eles são muito avançados tecnologicamente, cientificamente. Eles conseguiram prolongar a vida deles durante muitos anos. Estão vivos até hoje, eles morrem, obviamente. Muitos morreram, mas alguns continuam vivos e no controle da Terra. E eles não conseguiram voltar para o mundo deles. Estão esperando, na verdade, a passagem de Nibiru, que é o astro que trouxe eles para a Terra e vai levar muitos deles embora também. Então, de fato, a Terra, esse mundo onde nós vivemos, é repleto de extraterrestres já. A humanidade, nós, seres humanos, que teoricamente fomos criados por eles, eu não digo o espírito humano, mas o corpo humano, geneticamente dizendo. Nós somos uma manipulação genética criada por esses outros seres extraterrestres. O espírito humano, logicamente, foi criado por Deus, pela consciência suprema do universo. E nós encarnamos em uma raça humana na Terra, no qual foi
uma criação extraterrestre dos Anunnaki. Por que que nós estamos nessa dicotomia do entendimento sobre a ufologia e os extraterrestres? Por causa disso. Muitos acham que os extraterrestres são esses seres planetários e muitos acham que são apenas os dimensionais. E ninguém entende a diferença entre esses dois lados. Então a maioria dos espiritualistas, os médiums, que têm os contatos extrafísicos, estão trabalhando já com esses seres da esfera dimensional, mas a partir de um plano extrafísico, com contatos mediúnicos ou canalizações. Estes seres que trabalham para os governos, estão por trás das lideranças mundiais, das religiões do mundo, eles não são seres espirituais, são seres físicos, encarnados, de carne e osso. E eles existem e estão vivendo em bases subterrâneas da Terra. Existem várias bases, vários pontos na Terra que esses seres estão sobrevivendo ainda, né? Então existe uma diferença, tem que deixar bem claro isso, né? Porque muita gente confunde os extraterrestres planetários, até os Anunnaki, com os seres dimensionais, que atuam de outras dimensões para cá. Esses seres dimensionais não têm intenção negativa com a humanidade, porque eles estão em dimensões superiores a nós. Então eles já estão muito mais próximos dessa frequência de Deus do que nós, e do que essas outras raças, que também são físicas e de terceira dimensão.